Oi gente, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a prova de matemática da segunda fase do ITA 2020. Uma prova já nos mesmos moldes do ano anterior, né? Uma prova com 10 questões dissertativas, algumas com 2 itens, algumas até com 3 itens, né? Mas uma prova que pode ter surpreendido para os dois lados, né? O lado bom seria questões um pouco mais fáceis, mais diretas, né? O caso da questão 2, por exemplo, que é uma questão de probabilidade, mas uma questão bem simples, porque se você listasse os casos, você chegaria facilmente no resultado. A questão 4, uma questão também bastante manjada, né? Uma questão que envolve aí uma reta e uma parábola, uma função quadrática, na verdade, mas ele já te dava os valores de K, né? Os intervalos dos valores de K, onde a reta e a parábola se interceptavam, e pedia para você calcular as outras constantes A e B, os outros parâmetros, né, da função A e B, da função quadrática. E também a questão 10, uma questão de geometria espacial, mas também uma questão muito manjada, né? Quer dizer, ele te dava aí uma pirâmide, um ângulo diédrico de 75 graus, mas ele queria que você calculasse o raio da circunferência da esfera que circunscrevia esse sólido, né? Então uma questão também bastante tradicional, bastante manjada, né? E essas questões eu diria que deve ter sido as questões que menos trouxeram problema para os candidatos. Algumas questões um pouco mais trabalhosas, né? O caso da questão 6, por exemplo, já uma questão onde o item B era um item bem trabalhoso, uma questão que misturava números complexos com trigonometria. O item A mais tranquilo, mas o item B bem mais exigente, né? A questão 9 também é uma questão de polinômio, talvez tenha trazido uma certa dificuldade para o candidato, também não era uma questão tão trivial. Se você tivesse a sacada, né, de perceber que só precisava calcular até o 6 ali, aí talvez a coisa ficasse mais simples, mas enxergar isso talvez não tenha sido uma coisa tão simples assim para os candidatos. Mas as demais questões, dentro do esperado, né, tanto no grau de dificuldade quanto nos assuntos abordados. Talvez algumas pessoas tenham estranhado a ausência de questão envolvendo logaritmo, que é um assunto clássico, que apesar de ter caído na primeira fase, não apareceu na segunda fase. E talvez tenham estranhado também aquela questão envolvendo as cônicas, né? Apesar de ter aparecido uma parábola aqui, não apareceu uma elipse, uma hipérbole, como apareceu na segunda fase do ano anterior, né? Então talvez esses assuntos aí tenham trazido uma certa falta para alguns candidatos. Mas nos demais quesitos aqui, uma prova bastante dentro do esperado do ITA, um grau de dificuldade parecido com o do ano anterior, né? E esse novo formato aí, a gente ainda não tem um histórico grande para tentar descobrir o que vai acontecer pela frente, mas a gente já tem uma tendência revelada nesses dois últimos exames e que deve se propagar para os próximos. Então, espero que você tenha feito uma boa prova e sucesso. Tchau!